Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Você vem de uma semana conturbada, o torcedor estava com um pé um pouco atrás, você não teve tempo para treinar, perdeu praticamente um jogador em cada posição, pegou um Atlético que goleou na estreia do campeonato, tem o melhor ataque do Brasil, ainda assim o Grêmio tomou conta do jogo do início ao fim e ganhou jogando bem. Queria que você falasse como é que você pensou esse jogo, pensou a escalação do Grêmio e falasse da importância desse resultado num momento desse do Tricolor. Boa noite a todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês colocam assim um momento meio conturbado do Tricolor. O momento do Grêmio é ótimo. É ótimo. Há 10 dias atrás, o Grêmio foi hepta. Entramos para a história do clube. Eu concordo contigo que a gente precisa melhorar. Perdemos no jogo da Libertadores, que nós não poderíamos ter perdido em casa. O estreia do brasileiro, a gente sempre joga para buscar o melhor resultado. Infelizmente, nós perdemos e a gente viu o que aconteceu no jogo também. Aí, assim, da noite para o dia, parece que nós temos o Grêmio, o City, o Real Madrid, o Barcelona, que não pode perder. Todo mundo perde. Todo mundo ganha apertado por aí. O Grêmio não tem um plantel para ser campeão do mundo. Os tropeços, eles vão acontecer. O que eu peço para o torcedor é calma. Calma. A gente sempre trabalha para melhorar. Hoje nós pegamos uma carninha de pescoço. O Atlético Paranaense, como você mesmo falou, é um time difícil de ser batido. Era o líder do campeonato até então. Tem o melhor ataque do Brasil. É um time muito bom. E o Grêmio, apesar dos desfalques, jogou muito bem. Competiu, tomou conta do jogo praticamente o jogo todo. Conseguimos fazer 2 gols, criamos situações. Em momento algum a gente teve assim um prejuízo ali atrás, a defesa não tomou gol. Então o time jogou bem. Você vê, depois de 3 dias, depois da derrota para o Vasco, 4 dias, o futebol é assim mesmo. Você não vai ganhar todas, às vezes você vai tropeçar. Ninguém quer tropeçar, mas não é só o Grêmio que tropeça. Então, se cada vez que o Grêmio tiver uma derrota, aí a torcida já começa, pega no pé de A, B ou C, eu coloco o que eu tenho no grupo. Não posso querer inventar muito. Eu não posso ser um gênio. Se bem que eu sou, às vezes. Mas não, tem horas que é da posição, tem que jogar. Infelizmente, a gente vai sofrer com lesões. Não é só o Grêmio. A cada 3 dias, como que você coloca para jogar o mesmo time? Aí algumas pessoas, aí não tem nada a ver, eu trabalho de vocês, aí querem criticar, mas por que poupou 3, 4 jogadores? Por não ter poupado, perdi 2, 3. E não coloquei para jogar, hein? Imagina. Então o Grêmio tem um plantel que não pode se dar assim ao luxo de botar 2 grandes times em campo toda hora. E tem clubes que têm 2 grandes times para botar em campo e está querendo priorizar, que eu não tenho nada a ver, uma ou outra competição. Como que eu não vou poupar? Até porque não adianta você colocar o jogador, ele entra, ele não dá conta do recado porque ele não vai ter perna, de repente eu perco ele por uma lesão. Entendeu? Muita calma. O que a gente precisa, como sempre o torcedor deu para a gente, carinho. É carinho. Vem sábado, tem que lotar a arena. O Grêmio é um adversário difícil de ser batido também, o Cuiabá. A gente precisa do apoio da torcida. Eu mesmo já falei hoje com o presidente que é para ir junto com o pessoal da arena para ver se consegue baixar os ingressos. A gente precisa botar um bom público aqui de novo. Eu entendo o público também, eu entendo o povo. De dinheiro toda hora é difícil. Mas a gente precisa da nossa torcida, até para a gente ganhar uma moral também maior ainda para o nosso jogo de terça-feira. Então, eu fiquei satisfeito pelo desempenho, pelo que eles fizeram hoje, competiram, coisa que nós não fizemos no jogo da Libertadores e, infelizmente, nós fomos derrotados. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, que a cobrança aqui dentro sempre vai haver. A gente não vai chegar aqui e vai falar o que a gente faz aqui dentro, mas a gente cobra dos jogadores. Eu converso com eles. Então, hoje, apesar dos desfalques, é por isso que eu sempre falo para vocês, eu tenho um grupo, eu não tenho um time. E hoje quem entrou deu conta do recado. E a gente não pegou qualquer adversário, não. Uma que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Não é só para o Grêmio, não, é para todo mundo. Todo mundo. Cada rodada é uma decisão. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, difícil, onde todo mundo busca alguma coisa desde a primeira rodada. E o Grêmio tem 3 competições.
Aí como que não vai jogar toda hora com uma equipe diferente? Impossível. Agora, Renato, teve uma característica diferente o time hoje, do que você fala, né, de que tem o grupo, e hoje você escalou o Dodi ali junto com o Vijaçante no meio-campo, que tem características diferentes dos outros jogadores que você normalmente coloca no time. A presença do Dodi ali, ela se deveu mais por ausências, pela característica que o jogo apresentaria para ti, pelo adversário. Como é que foi a escolha pelo Dodi e o que representou ele ali, de certa forma, povoando um pouco mais e dando um pouco mais de segurança para o sistema defensivo? Por um pouco de tudo, pela lesão, pelo cansaço de alguns jogadores, porque ele treina muito bem e toda vez que eu preciso dele, ele entra muito bem. O Dodi hoje foi um dos 3 melhores jogadores em campo. Então, ele não entrou por entrar porque fulano está machucado, o ciclano estava sentindo alguma coisa. Não, ele entrou porque ele faz parte do grupo do Grêmio, eu faço rodízio de jogadores, justamente para botar sangue novo. Não adianta você botar sempre a mesma equipe em campo, que eu acabei de explicar. E ele tem treinado, por isso que ele veio para o grupo do Grêmio, porque eu tenho toda a confiança nele. E hoje ele demonstrou isso. Então, esse rodízio, principalmente no setor do meio de campo, que é o motor do carro, a gente precisa de versatilidade. E aí nós temos com ele. E hoje ele entrou muito bem, como os outros quando jogam. Não é o problema só do adversário. É porque a gente faz essa rodagem ali no meio, principalmente. E eu confio em todos eles. E hoje o Dodi deu mais uma prova. Jogou e jogou muito. Renato, boa noite. Você destacava a questão do elenco e a janela fica aberta até essa sexta-feira, com o Grêmio ainda podendo, quem sabe, contratar mais atletas. Você espera mais reforços ainda para o seu elenco? E eu pergunto um específico, Edenilson, já que o nome dele tem sido ventilado no Grêmio. Eu converso bastante com o presidente do clube, converso com o vice, o Bruno, converso com o executivo, o Luiz Wagner, a gente troca bastante ideias. Eu sempre falo para vocês que não é só com o Grêmio, né, mas é difícil você encontrar jogadores disponíveis ali fora. E quando um clube se interessa, os valores vão lá em cima. Então eu não vou falar para você nem que é mentira, nem que é verdade sobre o Edenilson. Eu só falo no momento que um jogador tiver com o contrato assinado. Porque se eu começar a falar de jogadores que nem sequer assinaram o contrato, daqui a pouco eles estão pedindo muito mais, entendeu? E aí dificulta para todo mundo. Então, a diretoria está correndo atrás e no momento que um ou outro jogador chegar e assinar o contrato, aí sim eu posso falar para vocês sobre A, B ou C, entendeu? Quanto isso, bom, aí é o trabalho de vocês. Vocês vão falando, vão especulando, vão confirmando, aí é com vocês. Aí vocês cada um dá a notícia da maneira que quer. Eu só falo do jogador quando ele assinar o contrato. Aqui, Renato. Eu queria falar sobre a zaga. Gustavo Martins, hoje você deu oportunidade para ele. Queria uma avaliação sobre a atuação e sobre essa questão da não renovação do contrato dele ainda. Se isso, de certa forma, estava pesando para ele não jogar mais vezes. Se você tem conversado com ele para que ele possa renovar. E dentro da zaga ainda, se me permite, dá para garantir para o torcedor que o Grêmio terá um zagueiro novo, uma contratação para essa posição até sexta? Bom, é o que eu falei, né? Sempre o bom jogador que a gente tiver a possibilidade de trazer, a gente vai trazer. Nós não estamos parados, nós estamos tentando trazer reforço para o grupo. Mas não adianta, é que eu falo, não adianta ficar aqui falando A, B ou C, ou dessa posição, daquela posição, que acaba atrapalhando os negócios. A gente está fazendo o possível para a gente reforçar o nosso grupo. Quanto ao contrato dele, ele tem contrato com o clube. Ele tem contrato. O Grêmio até está propondo em prorrogar mais 1 ou 2 anos aí, com a diretoria. O contrato ele tem. Então, ele recebeu a oportunidade hoje pelo que ele vem treinando também. Não só ele, como os demais jogadores. É rodízio. Não dá para jogar todo mundo ao mesmo tempo. E aí são as oportunidades que aparecem para todo mundo. E aí quem entra em campo tem que mostrar para o treinador que tem condições de começar a próxima partida ou que daqui a pouco pode receber outra oportunidade. Mas num todo hoje, não foi só ele não, num todo o Jeromel também jogou muito bem, num todo hoje a equipe esteve bem. Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Agora vem 2 jogos que não são da mesma competição, mas que provavelmente tu vai trabalhar eles em conjunto. Cuiabá brasileiro em casa e o jogo do Estudiantes, importantíssimo, pela Libertadores da América. Já está definido dentro dessa ideia de rodízio que certamente que o time não vai ser o mesmo de hoje. Isso é uma conclusão que a gente tira a partir daquilo que vem acontecendo aqui no Grêmio.
Como é que tu vai fazer esta divisão? Até que ponto tu conta, por exemplo, com o Diego Costa para o jogo da Argentina? A situação do Kahneman hoje, que ficou até uma confusão legal ou burocrática em relação à CBF. Como é que tu está organizando? E esses jogadores que hoje não atuaram, quem é que tu tem alguma coisa para o jogo da Argentina? Bom, olha só, vamos com calma, né? Amanhã eu converso com o departamento médico, ver os jogadores que estão entregues lá para ver se alguém vai sair. Eu não posso pensar no jogo de terça-feira, porque nós temos mais um jogo importante no próximo sábado. Então, degrau a degrau. Vamos pensar no jogo de sábado, obviamente que não vai ser o jogo de terça-feira da cabeça, mas nessas horas a gente tem que pensar direitinho, porque a gente não pode também esquecer do Campeonato Brasileiro. E depois tem a Libertadores, depois tem mais um no Brasileiro e já tem a Copa do Brasil. E aí como é que faz a cada 3 dias? Fora as viagens. É muito cansativo, mas vamos conversar com o departamento médico amanhã, ver se liberam mais alguém, vou ver a situação do próprio Kahneman, do próprio Diego, e a partir daí a gente monta uma equipe já para o próximo sábado. Próximo sábado não, é logo ali, né? Não dá, não tem tempo, não dá para nem descansar a mente. E depois a gente vê, depois do jogo de sábado, o que vai acontecer, quem vai viajar para a Argentina e torcer, acima de tudo, né, para a gente não perder mais ninguém, principalmente no jogo de sábado. Renato, eu queria lhe questionar sobre a posição de centroavante. Você hoje não tem o Diego Costa à disposição e no jogo de hoje o teu escolhido foi o João Pedro Galvão. Houve uma insatisfação na arquibancada, né, da parte do torcedor com o atleta e durante a partida, algumas vezes, você, também o Jeromel, pediram apoio ao JP Galvão, palmas e tudo mais. Mas não especificamente sobre o João Pedro. Eu queria te questionar sobre as opções ao atleta. Você sempre gosta de proteger o grupo, proteger o próprio clube, né, quanto a essas questões. Né, isso é algo muito latente em ti, né, desde sempre. Então, lhe pergunto, até como alternativa, por conta de uma proteção ao atleta, você tem pensado em outros jogadores para a posição? Hoje jogou o Galdino em uma segunda parte, o Nathan Fernandes já fez essa posição na categoria de base, talvez o Pavon um pouco mais adiantado. Você tem pensado nessa posição com outros jogadores, outras alternativas? Cara, deixa eu falar uma coisa. É injusto a torcida pegar, às vezes, o pé do Galvão. Uma que ele é da posição, uma que o Diego está machucado. Aí, no momento que tem uma oportunidade para ele tem toda a minha confiança. É um cara que briga o tempo todo, principalmente contra esses zagueiros aí de 1,88m, 1,90m, 1,95m. Como vou botar um jogador pequeno para ficar brigando com eles lá? Ele, pelo menos, ele briga o tempo todo. No momento que o Diego não joga, se eu não colocar o Galvão, tem que mandar embora o Galvão. Ele vai ficar fazendo o que aqui no Grêmio? Só recebendo salário? Ele é da posição. O grupo adora ele, eu gosto do Galvão. O problema é que, né, alguém começou a cismar com ele para variar, só para variar aqui no Sul, quando eu não gosto, os jogadores começam a pegar no pé, aí a torcida, né, começa a cobrar. O que eu peço para o torcedor é dar força para ele, dar força para o grupo todo. Se o jogador entra em campo, ele tem a minha confiança. Eu não estou botando o Galvão para jogar porque eu tenho 3 caras de seleção que eu não gosto, não quero botar para jogar no time. Aí, se cada vez que o torcedor não gostar de um jogador, quais são as minhas opções? Eu já parei. Poderia jogar ali tranquilamente, mas eu já parei. Então, o meu grupo, o Galvão é do grupo, ele faz parte do grupo. Pelo menos ele briga, ele está lá, foi bem hoje, brigou. Às vezes ele o torcedor tem ainda o Soares, o Diego na cabeça, que é que quem joga ali faça o que eles fazem. Cada um tem suas características. Entendeu? É difícil, tem que se colocar no lugar do jogador também. Entendeu? O torcedor tem que dar carinho pro Galvão também. Como dá para os outros jogadores, tem que dar. São os 2 atacantes de área que a gente tem. Eu pensei em trazer o garoto da base para deixar no banco para ter uma opção. O garoto está machucado, vai ficar 2 meses parado. Aí eu pergunto para vocês. Todo mundo quer omelete, mas eu não tenho os alvos para fazer omelete. Bem simples. Então, mais uma opção que eu poderia ter é o garoto está machucado. Eu acho que o importante é o torcedor vir, dar o carinho, dar apoio para todo mundo, para a gente sempre buscar as vitórias, que é o que interessa para a gente. Está machucado. Vai ficar 2 meses parado. Teve uma lesão. E já está parado um tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu faço o quê? Escalo quem?
Renato, aqui. Sei que você não gosta de falar sobre nomes, não quis comentar muito sobre o Edenilson, mas também do Atlético, essa semana ventilou o nome do Gemerson, zagueiro, aqui no Grêmio. Eu queria que você falasse, caso você queira falar, se é um nome que te agrada. E, fora isso, quantas posições e quantos jogadores você acha que o Grêmio ainda teria que se reforçar, se consegue se reforçar até a janela de sexta-feira? Quantas posições, quantos números você acha que seria ideal? Muito obrigada. O presidente dá um médio de você, pergunta para ele quanto dinheiro tem no cofre. E aí, quais são os jogadores? Não, a gente, é o que eu falo, eu não gosto de falar de nomes, entendeu? A gente tem ido às compras, entendeu? A gente tem conversado, sim, com alguns jogadores, mas não adianta a gente ficar falando dos nomes, porque atrapalha as negociações, entendeu? Até sexta-feira tem prazo, principalmente no dia de amanhã, que as coisas precisam ser definidas, entendeu? A gente está atento, mas a gente não fala em nomes, entendeu? Não fala em nomes porque acaba atrapalhando. Qualquer nome que vocês derem aqui, eu não vou falar que é mentira e nem que é verdade. Deixa as coisas andarem. E aí, provavelmente, se alguma coisa tiver que acontecer, amanhã é quinta-feira, né? Porque senão daqui a pouco não dá tempo para inscrever. Renato, boa noite. Não fala sobre os nomes, né? Mas falando um pouco novamente sobre o jogo, o Grêmio não tomou gol hoje. E já faz algum tempo que todos os jogos, né, alguns últimos jogos, o Grêmio vem sofrendo. O teu esquema hoje, colocando, né, o Dodi na frente dos zagueiros, junto com o Cuiabano, tem alguma movimentação, algum posicionamento específico que fez com que o Grêmio hoje conseguisse segurar o Atlético Paranaense, que é o melhor ataque do futebol brasileiro hoje, que vem jogando, fazendo um baita no trabalho junto com o Cuca? O Dodi fez mudou a forma de jogar, ele conseguiu dar essa proteção, essa tranquilidade para o sistema defensivo, juntamente com, claro, aí tem o Gustavo Martins também, que é um zagueiro mais rápido, que conseguiu segurar a velocidade do ataque do Atlético Paranaense. E, segundo, Felipe Carvalho está disponível para quando? Bom, hoje os jogadores que entraram, o que eu falei, esse rodízio, todo mundo escreve bem, mas acho que a principal característica do Grêmio hoje, que aconteceu, eu sempre falo para eles que a qualidade técnica de cada um, ela aparece normalmente, todo mundo competiu. A nossa marcação começou a partir do ataque, por isso que eu estava falando do Galvão. Às vezes não aparece muito para o torcedor, mas ele aparece para o time, porque ele brigou bastante, entendeu? Ele não deu folga para os zagueiros do Atlético. E a partir daí que a nossa marcação começou no ataque, a gente competia o tempo todo com eles e todo mundo começou a aparecer na partida, todo mundo jogou bem. Eu acho que essa entrega é o que eu mais cobro deles, em todos os jogos, independente de quem começa a partida ou quem entra na partida. Isso é uma coisa que eu vou cobrar deles, porque é obrigação do jogador. Ele é pago para correr, ele é pago para jogar. Então, nos minutos que ele jogar, seja 90 minutos, 50 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ele tem que se entregar, ele é pago para aquilo. E hoje todo mundo competiu, deu prazer de ver o Grêmio jogar. E por isso que a gente conseguiu esse resultado importante diante de um adversário, como você mesmo falou, que eu concordo, muito bem treinado pelo Cuca. É uma carninha de pescoço o time dele, para ser batido. E hoje o Grêmio praticamente não sofreu gol e nós vencemos a partida. Bom, o Felipe voltou do Uruguai, ele fez o tratamento dele, o Grêmio liberou ele e agora ele está de volta. Quando que ele vai ser aproveitado? Ele que vai dar a resposta para a gente. Ele está treinando. No momento que ele mostrar para a gente que ele está totalmente recuperado e principalmente na parte física ele está bem, a gente começa a reaproveitar ele. Não é porque ele voltou, aí ele está pronto. Não, ele tem que mostrar para a gente que ele está pronto, ele tem que provar para o departamento médico do Grêmio que ele tá bem. Ele fez já 2, 3 treinamentos com a gente bons, entendeu? Mas eu não posso pegar um cara que está 3 meses parado, entendeu? Ele tem que se readaptar aos treinamentos para que quando ele entrar em campo, ele esteja com toda a confiança para poder jogar. Deu? Renato, boa noite. Eu queria te perguntar, aqui é o momento que a gente tem de falar contigo diretamente, sem intermediários, sem outras pessoas envolvidas. Na semana passada você falou depois do jogo contra o Huachipato, que não tinha como, os jogadores estavam no bagaço, estavam cansados da comemoração do Gauchão. Depois do jogo contra o Vasco, você foi perguntado de jogadores que teriam aparecido numa foto durante a semana em festas. Eu queria te perguntar hoje diretamente, assim, você entende que as dificuldades de desempenho da semana passada, elas passaram pelo quê?
pela falta de tempo de recuperação da final do Gauchão para o jogo contra o Huachipato, depois a viagem para o Rio. Eu queria te perguntar isso porque acho que é mais fácil fazer diretamente a ti e te dar a chance de explicar o que tu enxergou do teu grupo na semana passada. Porque hoje você disse que todo mundo competiu, parece estar satisfeito com como o Grêmio jogou dentro de campo. É um pouco de tudo. Teve o desgaste da final, logo depois nós tivemos o jogo da Libertadores, só que nesse intervalo o Grêmio foi apto. Aí eu pergunto para vocês, aí muita gente fala assim, não era a hora deles comemorarem. Ninguém exagerou. Os caras, praticamente a gente saiu de dentro do gramado, tomamos um chopp aqui mesmo na arena e todo mundo foi para casa. Viram fotos de alguns jogadores, mas as fotos, eu corri atrás das fotos, ninguém me prova que essas fotos são de quando. Essas fotos podem ser do ano passado, pode ser de janeiro, pode ser de fevereiro. Ninguém me provou que essas fotos foram na véspera do jogo, até porque seria impossível, eles estavam concentrados. Então, no momento que um clube disputa um campeonato de 3 meses, os jogadores entram para a história do clube, heptacampeões. Será que eles não têm a liberdade de tomarem um chopp? Ninguém varou à noite, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o desempenho do jogo de terça. Foi um desgaste um pouco de tudo. Pelas finais, 3 dias depois, teve esse jogo importante da Libertadores. Os jogadores concentraram, foram campeões, tomaram um chopp a mais. Não vejo mal nisso. Não tem um time no mundo que seja campeão que não vai comemorar. Ninguém extrapolou, pode ter certeza disso. E até porque se extrapolar lá fora, a fila vai andar aqui dentro e vai ser multado. Então é o que eu pergunto. Eu não sei quem me mostrou, tem uma foto aqui dos garotos. Tá, mas de quando que é essa foto? De quando que é a foto? É muito fácil pegar uma foto de alguém. Essa foto, tá, mas é de quando? Essa foto pode ser do ano passado. Eu vou defender meu grupo sempre. Quando tiver alguém exagerando, pode ter certeza que eu vou chegar nele e vou cobrar. Agora, o desgaste é muito grande. Lá mesmo no jogo contra o Vasco, o Grêmio não fez um bom primeiro tempo. E o grupo praticamente estava descansado. E corremos bem no segundo tempo. Hoje nós corremos bem. Então, a cobrança sempre vai ter. Mas, gente, o jogador de futebol é muito desgaste. Se ele estiver exagerando lá fora, seja ele quem for, pode ter certeza que eu vou cobrar do jogador. Isso aí não vai ficar em branco. Eu até falo para eles, olha, vocês são pessoas públicas, onde vocês forem, o torcedor vai reconhecer vocês. Se liguem. Mas eu não vi nada demais. Agora, eu também não quero um time de Santos, hein? Não adianta, o jogador tem que dormir 8 horas, rezar, tomar o suco de laranja e acordar às 7 horas da manhã, tomar o café da manhã. Santinho também não me serve. Não me serve. Também não quero um demônio, né, que vai varar a noite. Sabe o que eu falo para eles? Não que nós tenhamos um jogador assim, eu falo para eles o seguinte, se alguém, agora é sério, se alguém fizer 20% do que eu fazia no campo, eu falava para o meu treinador, me cobra dentro do campo. Fora, deixa comigo, eu vou viver minha vida. Mas se eu não estiver correndo no treino, no jogo, você pode me tirar. E aí eu perguntei para eles, se quem se garante aqui em fazer lá fora e fazer aqui dentro, pode fazer à vontade. Se não se garantir lá fora, vai sair daqui, vai sobrar, a fila vai andar. Eu falei para eles, 20% só do que eu fazia. Pô, mas traz o cardápio, vamos jantar aqui. Renato, parabéns pela vitória. Comparando todos os adversários que o Grêmio teve essas dificuldades nos últimos jogos, dá para dizer que o Atlético é o melhor deles na nominata, pelo menos, e vem, pelo menos com os números do ano, melhor do que todos os outros adversários. Dá para dizer que, além disso que o Marco perguntou, a questão física dos jogadores e também a concentração para o jogo de hoje mudou tudo. E eu queria te perguntar também sobre o adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Operário. Sim, o adversário de hoje, é o que eu falei, uma carninha de pescoço, nós ganhamos e ganhamos bem. Competimos o tempo todo, merecíamos a vitória porque a gente fez em campo. O Operário, a gente tem o jogo contra o Operário, acho que daqui 2 semanas, acho. 1º de maio e 22 de maio. 1º e 22? Sim, mas o Operário é mais uma carinha de pescoço. Se está aí entre os 32, é porque tem méritos. Não tem jogo fácil. Uma partida de 180 minutos.
Não tem jogo fácil, mas no Operário a gente vai pensar ali na frente. A gente tem outra carninha de pescoço aqui. Sábado, terça, entendeu? Depois ainda tem o Bahia fora, quer dizer, degrau a degrau. A cada 3 dias é uma decisão. Na hora que chegar a vez do Operário, aí a gente vai pensar em termos do que a gente vai fazer. Perguntou outra ou era? Sobre a concentração para o jogo de hoje, se mudou muito em relação aos outros jogos, por isso o Grêmio venceu a partida. Não, a concentração do Grêmio eu fiz ela normal, como sempre fiz. A concentração dos jogadores. Ah, sim, isso é a diferença. Essa é uma coisa que eu cobro deles, que eu falei. Não importa quantos minutos o jogador vai jogar. O jogador precisa estar focado no trabalho. Eu pensei que era concentração para ele. Entendeu? O jogador tem que estar focado no trabalho dele. As coisas acontecem. Acontecem a favor ou contra. Se você está ligado, concentrado no trabalho, diminuem as chances do adversário e aumentam as nossas chances. Mas agora, falar em concentração, aí eu já vou adiantar, porque daqui a pouco eles vão ficar sabendo, o Renato tá... Não tem nada a ver. Amanhã à noite os jogadores vão estar concentrados, justamente porque o jogo já é sábado, não é castigo não, é para eles poderem dormir melhor, porque muita gente tem filho pequeno, acaba acordando de madrugada, com o choro da criança, essas coisas todas. E sábado a gente já tem mais uma pedreira. E domingo à noite vão estar concentrados justamente porque são 2 jogos importantíssimos que a gente tem, e aí a gente põe na concentração, eu vou concentrar eles, justamente para eles dormirem um pouquinho mais, se alimentarem melhor, porque daqui a pouco, né, um garoto desse ali fora vai lá, come um sanduíche, não se alimenta direito, e depois falta dentro do campo. Então, já estou adiantando isso, por causa que nós temos sábado um jogo, já na terça outro. Tá vendo? O Renato está castigando, o grupo está levando para concentração. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e depois volta tudo normal, mas é justamente pelo desgaste que eles vêm tendo, de finais, a cada 3 dias, uma decisão. Então, esses dias a gente vai dar uma segurada neles, entendeu? Para depois soltar as crianças de novo. Deu, né? Obrigado, Renato.